O Fabrício Knights, que já está por aqui para a gente girar pelo mundo. Tudo bom, Fabrício? Bom dia. Tudo bom, Rafael? Boa terça. Para nós, nossa parada hoje é Estados Unidos. O presidente Biden, candidato à reeleição, deve anunciar um programa que oferece cidadania americana a imigrantes casados com americanos ou americanas nativos. É isso? O imigrante, de novo, no primeiro patamar da campanha eleitoral americana, de um jeito ou de outro, né? É um dos assuntos mais comentados da campanha eleitoral. Inclusive, tem pesquisa dizendo que a imigração é talvez o principal ponto ali que os eleitores vão usar para decidir quem será o candidato deles nas eleições lá em novembro. A gente separou aqui os 3 pontos-chave dessa medida que deve ser anunciada pela Casa Branca nas próximas horas. São cerca de 500 mil cônjuges que vão acabar sendo beneficiados com essa medida. Isso válido para pessoas que são casadas com cidadãos americanos nativos há pelo menos 10 anos. Segundo a pesquisa da Casa Branca, essa medida deve beneficiar principalmente pessoas que estão, em média, há 23 anos nos Estados Unidos. Também vale para 50 mil crianças e jovens até 21 anos, filhos de cidadãos americanos nativos. E a expectativa é de que os mexicanos sejam os principais beneficiados com essa medida. Eles representam ali 50% ali dentro de uma margem de erro dos imigrantes ilegais que estão nos Estados Unidos. Mas é uma medida bem eleitoreira do Joe Biden nesse momento, porque, como a gente falou, a imigração é um dos principais pontos de destaque para essa campanha eleitoral. Quando Biden foi eleito lá em 2020 contra o Trump na primeira disputa entre os dois, o Biden tinha um discurso muito mais suave contra a imigração ilegal, um discurso mais humanista, vamos dizer assim, dizendo que ele tentaria acolher uma parte dos imigrantes, que ele não fecharia as fronteiras com um muro, como o Trump propunha, e isso não se confirmou nesses últimos 4 anos de mandato, muito pelo contrário, o Biden continuou com a política de imigração ilegal do presidente Donald Trump. A gente lembra que na semana passada o Biden anunciou que vai fechar a fronteira dos Estados Unidos com o México quando o número de imigrantes ilegais em um dia ultrapassar 2.500, e aí ele quer reduzir isso para cerca ali de 1.500 imigrantes ilegais no máximo por dia entrando lá nos Estados Unidos. Ou seja, há uma preocupação do governo nesse momento em demonstrar uma imagem mais tranquila do governo em relação a isso, uma política mais, de fato, que priorize a entrada e a estabilização desses imigrantes, como a gente destacou também, muita gente que já está nos Estados Unidos há mais de 2 décadas. Ou seja, pessoas que precisam de uma documentação legal, regularizar a sua situação dentro dos Estados Unidos para sair da clandestinidade. O que acontece também agora com essa medida que vai ser anunciada pela Casa Branca? Esses imigrantes que querem pedir o Green Card, ou seja, a autorização para residir nos Estados Unidos e depois, futuramente, pedir a cidadania americana, eles não precisarão mais deixar o país para que isso aconteça. Vai facilitar e vai agilizar bastante o processo por lá. A gente lembra que em 2023, segundo próprias estatísticas do governo americano, entraram cerca de 2,5 milhões de imigrantes ilegais no país. E quando a gente fala do México, tem aqui uma outra questão que o próprio pré-candidato Donald Trump tem destacado, que é o seguinte: não se fala mais contra a imigração de mexicanos especificamente, porque grande parte desses mexicanos são eleitores que vão votar lá em novembro. Então agora o inimigo vem de outros países, mas não mais do México. Valeu, Fabrício. Obrigado.